Boa noite a todos. É com muito prazer que estou aqui novamente para falar um pouco mais desses ensinamentos que Jesus nos deixou. Mas, como é de costume, antes de realmente falarmos sobre o tema, vamos fazer uma preparação. Então, para aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos conectando com os nossos mentores pessoais, nosso anjo da guarda, agradecendo a eles pelo seu trabalho intenso, diário, nos acompanhando nos nossos problemas do dia a dia, agradecendo por tudo isso. Vamos com ele até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, pedindo para que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. Com ela, vamos até Jesus, nosso irmão maior, a quem agradecemos pelo seu evangelho, pelo seu exemplo, por deixar este guia que tentamos seguir todos os dias. E com ele, vamos até Deus, nosso Pai, e de joelho em espírito, agradecemos a tudo que temos e a tudo que somos. Mais uma oportunidade de evoluirmos, de ajudarmos ao próximo, de sermos ajudados. E vamos louvá-lo com a prece que seu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, uns recadinhos, na verdade, convites, que a casa tem para nossos visitantes mais jovens, tanto para a evangelização infantil, que é uma oportunidade de crianças entrarem já em contato com um ensino religioso, e junto os pais, fazem, ou responsáveis, fazem a escola dos pais. Nas duas aulas se ensinam o mesmo assunto, que é permitir tanto essa interação depois das aulas dos responsáveis com seus filhos, ou com as pessoas que foram para a evangelização. Ela é das 9h30 às 10h20 aos sábados, e também convite para a pré-mocidade, para as pessoas de 11 a 14 anos, aos sábados também, só que das 16 horas às 17 horas. Agora, realmente falando do assunto, ela é uma maledicência, prejuízo moral e espiritual, evitar comentários negativos, que vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 11 e 13, e também no Evangelho, capítulo 11, itens 1 a 6, e a pergunta do Livro dos Espíritos, a 873. E para falar de maledicência, parece um assunto que, para muitas pessoas, beira o moralismo, que se tornou uma atitude tão comum, especialmente considerando as mídias sociais. É uma coisa que nós vemos de forma tão corriqueira que muitas vezes parece que não é um problema, que não é uma coisa que nós devemos pensar a respeito por essa normalização. Mas pelo próprio título, de prejuízo moral e espiritual, a gente consegue ter um pouco dessa dimensão. Mas para realmente entender, a gente precisa realmente pensar quais são esses prejuízos. Para falar sobre prejuízo moral, a gente precisa parar para pensar exatamente no poder da palavra. Todos nós já tivemos situações em que alguém nos falou alguma coisa e aquilo fica martelando, às vezes por horas,
por dias, semanas, ou nos toca tão profundamente que às vezes a gente carrega para a vida inteira, né? Então, pensando realmente nisso, a gente consegue perceber como as palavras são importantes, né? Como essa ferramenta que a gente muitas vezes não usa de forma responsável, consciente, elas são importantes, né? Ela é uma coisa que realmente pode influenciar todo o pensamento de uma pessoa, por toda a sua vida. E por isso é importante que a gente use de forma consciente, que para realmente dar valor, né, isso tudo, a gente use e pense em como e o que a gente vai falar. Então, tanto palavras podem ser usadas para inspirar, para animar, para mover pessoas a fazerem coisas melhores, podem também servir para desanimar, podem servir para destruir relações, destruir pensamentos, ideais. Então, essa é uma das coisas que a maledicência é muito prejudicial se a gente não tomar cuidado, né? A gente pode estar realmente acabando com amizades, acabando com qualquer perspectiva de muitas vezes pessoas que se desentenderam de voltarem a se falar. Então, tem esse lado, mas também tem um lado espiritual. Com o estudo do Espiritismo, né, a gente vai notando que com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente acaba atraindo espíritos que tenham pensamentos e sentimentos muito próximos, né? E se a gente pensa coisas negativas, se a gente tem pensamentos negativos, aproximam-se de nós espíritos que também tenham essas mesmas intenções, esses mesmos pensamentos, né? Então, tudo isso atrai para a gente espíritos que não têm muitas vezes boas intenções, né? E que podem voluntária ou involuntariamente prejudicar a gente. E ao mesmo tempo, né, como a maledicência para outra pessoa também ouvir, né, essa pessoa também acaba se envolvendo nesses pensamentos, nesses sentimentos negativos, e também pode acabar prejudicando essa pessoa. Então, tem esses dois lados muito importantes da maledicência, que é importante a gente levar com seriedade, né? Porque não é um assunto que simplesmente é jogado e que não é relevante, né? Eu acho que principalmente nessa época em que a gente convive muito mais com essa crítica, esse falar mal das outras pessoas, é que a gente precisa tomar mais cuidado, né? Que a gente precisa ser mais vigilante quanto a isso. Só que a outra parte do tema é uma coisa que nós precisamos pensar também, né? Evitar comentários negativos. Já falei um pouco do porquê que a gente precisa, né, não falar muitas coisas negativas, mas é importante aqui que ele está falando evitar. Quer dizer que em certos momentos isso pode acontecer, e em certos momentos é necessário e é benéfico para as pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de crítica a uma pessoa, né, para a pessoa que ouve, não é uma situação muito agradável, né? Muitas vezes desconfortável, só que em certos momentos, né, para certas pessoas, em certos locais, isso é necessário, né? Isso vai realmente auxiliar as pessoas a mudarem, a pensarem de forma diferente, né? E é claro que aqui a gente tem que ter esse cuidado realmente. Não é em qualquer momento, não é para qualquer pessoa, não é em qualquer local que a gente faz esse tipo de coisa, né? Isso tem precisa ter um certo cuidado para que a gente faça da forma correta. E além disso, a gente precisa pensar nas nossas intenções. Principalmente falando de crítica, até de crítica de outras pessoas, né, servindo para talvez alertar as pessoas de alguma coisa,
a gente precisa realmente parar para pensar quais são as nossas reais intenções. Por que a gente está falando mal de uma pessoa, está fazendo um comentário negativo? É para tentar proteger o nosso ego? É para esconder talvez as nossas inseguranças, as nossas incertezas? É para tentar diminuir os outros, talvez? É para tentar alertar as outras pessoas? É para tentar ajudar as pessoas a verem de outra forma? Né? É importante a gente ver as nossas intenções. A verdade é que a maior parte das vezes, né, não é muito claro, porque em geral nossas intenções não são só uma. Né? A gente em geral tem uma multidão de intenções quando a gente fala alguma coisa. Né? E é importante a gente tentar identificar todas essas intenções para conseguir trabalhar os pontos que precisam ser trabalhados. Né? De um certo lado, a gente tenta evitar, né, ter essas más intenções, e as nossas boas intenções a gente cultivar e tentar fazer mais ações que estejam realmente direcionadas para essas intenções que a gente tem. E é um trabalho muito importante tudo isso, né? Especialmente pensando na nossa melhoria, que a gente pare para pensar em tudo isso. É exaustivo muitas vezes, é desanimador até às vezes, especialmente quando a gente precisa lidar com uma situação que a gente acaba se decepcionando, né, pelas nossas reais intenções, mas é importante e muito útil para o nosso crescimento que a gente olhe de forma muito honesta para tudo isso, né? Tentar o menos de máscaras possíveis nesses momentos, né? Olhar da forma mais honesta possível que a gente consiga as nossas reais intenções, porque a gente não vai conseguir trabalhar as coisas que a gente não sabe que precisam ser trabalhadas. E isso vai bem com a outra parte que eu estava querendo falar, é que no fundo a maledicência, né, ela tem mais uma causa raiz de tudo isso, que é nosso julgamento das pessoas, né? Então a gente tem muito essas coisas para serem ditas porque a gente ainda tem muito de julgamento das pessoas, e julgamento como, né, como já vem com essas coisas de comentário negativo, né, claro que também é uma coisa que nós devemos evitar, né? Mas aqui eu queria deixar bem claro que existe o julgamento das atitudes e o julgamento das pessoas, né? A gente precisa ter o discernimento e a gente precisa ter o pensamento crítico de olhar as atitudes e a gente ter uma opinião de o que a gente acha que é uma atitude certa e uma atitude errada. Até para a gente saber qual caminho a gente quer seguir, né? Se a gente não conseguir ver uma atitude de uma pessoa e dizer eu gostaria de seguir isso, ou eu não gostaria de seguir isso, eu acho que isso parece certo, isso poderia ser feito de outra forma, a gente não vai conseguir trilhar nosso próprio caminho. A gente não vai saber exatamente o que a gente precisa fazer, né? Então, de um lado, a gente precisa ser crítico às atitudes das pessoas para entender até o que é certo e errado, né? Muitas vezes a gente ainda tem esse trabalho de tentar entender tudo isso. Mas a gente precisa tomar cuidado para isso não se transformar em um julgamento das pessoas. Porque contexto é uma coisa que, por exemplo, a gente não costuma levar em consideração em tudo isso. A gente, às vezes, até tem uma informação do que estava acontecendo, mas a verdade é que a gente não tem todas as informações do que estava acontecendo. A gente não sabe toda a experiência da pessoa que passou por aquilo e que fez ela fazer aquilo. A gente não sabe o lado dela, muitas vezes, da história. E a gente também tem que olhar com humildade e lembrar que a gente também não sabe exatamente o que é certo e errado, né? E o que a gente acha que é certo pode não estar certo, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado de não julgar as pessoas exatamente por isso. A gente não tem todas as informações.
a gente não sabe todo o contexto, a gente não sabe tudo o que estava acontecendo que levou a pessoa a fazer aquilo. E na verdade, às vezes, se a gente estivesse no lugar dela, a gente faria muito pior, né? E a gente também ainda está construindo esse conceito de certo, de errado. E se a gente quer que as pessoas também tenham esse sentimento de tolerância, de compaixão com a gente, né? Entendimento de que a gente ainda erra, né? A gente precisa também praticar isso com as outras pessoas. Porque quantas vezes a gente já fez atitudes que a gente olha para trás e fica arrependido, né? Quantas vezes a gente toma uma ação precipitada, ou a gente tinha conceitos errados e fez alguma coisa que agora a gente olha e não era exatamente aquilo, né? Então, ter essa compaixão, ter essa tolerância com as outras pessoas, é também a gente entender que a gente também precisa dessa compreensão, dessa tolerância das outras pessoas, né? Porque ainda nós estamos nesse processo de evolução, nesse processo de aprendizado, né? Então, é por isso que a gente precisa realmente, né, dessa tolerância. E, por fim, tem uma frase que talvez seja pesada, mas que as pessoas dizem muito de fala a boca que está cheio o coração, né? E pode parecer muito pesado quando você coloca no contexto de maledicência, porque pode parecer que, nossa, então a gente só tem muita coisa ruim dentro de nós. Mas não é isso que eu gostaria de trazer para isso, né? É porque quando a gente tem essa vontade de ser maledicente, a gente tem que reconhecer que, sim, nós temos um lado que ainda vê muito mal. Mas isso não é o todo. Nós não somos só isso, né? Da mesma forma que em certos momentos a gente comete erros, os nossos erros não nos definem. Então, isso é mais um alerta. É um alerta para a gente notar. Talvez tenha alguma coisa que eu preciso olhar de forma diferente. Talvez tenha alguma coisa que eu preciso trabalhar em relação a isso, né? Então, ver nesse sentido, né, de que quando a gente tem essa vontade de falar uma coisa ruim, a gente parar para pensar o que é que nos motivou a tudo isso, né? Por que isso nos incomoda tanto? Por que a gente tem essa vontade de exteriorizar isso tudo, né? O que dentro de nós está fazendo isso? Basicamente isso. Então, como é de costume, vamos fazer uma vibração, que nada mais é que emitir pensamentos positivos. Então, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, vamos reunindo todos os nossos pensamentos mais positivos, de caridade, de fraternidade, envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo todos os espíritos que aqui estão, encarnados, desencarnados, envolvendo com muito carinho aqueles espíritos que ainda estão muito envoltos no seu próprio orgulho, no seu próprio egoísmo. Que eles consigam notar o amor divino que existe dentro deles. Que, mesmo que só em um momento, eles consigam ver essa luz que existe dentro deles, mostrando um caminho muito mais leve, muito mais tranquilo. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem de corpo, de espírito, vibrando para que eles passem desse momento da melhor forma, que essas dores, esses sofrimentos sejam aliviados. E vamos vibrando para todos os que tentam caminhar para o bem, que não se desanimem, que não percam as esperanças, não percam a fé, de que estão sempre muito bem amparados e que caminhando bem, sempre existirá uma legião de espíritos em auxílio. E por fim, vamos humildemente, vibrando pelas nossas famílias, nossos colegas,
por aqueles que sabemos estarem passando por necessidade e humildemente para nós mesmos. Que nessa caminhada sempre tenhamos muita força para encarar os nossos problemas da melhor forma. Que assim seja, graças a Deus.